O BG começou e já começamos com um assunto muito grave que aconteceu ontem aqui na região metropolitana de Curitiba. Funcionários de um mercado de São José dos Pinhais viveram momentos de um verdadeiro terror. Foi na tarde de ontem. E isso foi, gente, em plena luz do dia. Eles usaram como escudo humano pessoas ali, clientes, também pessoas que estavam trabalhando nesse mercado e essas pessoas ficaram no meio do fogo cruzado, entre o suspeito e um policial. Vamos ver as imagens? Inclusive essa imagem que a gente vai mostrar para vocês agora, essa imagem tem um áudio. Aqui é a imagem de fora do mercado. Esse homem está arrastando 3 pessoas para fora do mercado. Essa imagem é muito forte, é a parte de fora. E aí, esse aqui de calça jeans, de camiseta preta, ó, esse é um policial militar. É um segurança, é um policial que estava à paisana, percebeu a situação de assalto e aí corre para tentar ajudar, já que essas 3 pessoas estavam sendo feitas de refém. No meio disso, tem uma outra imagem, porque uma ambulante, uma senhora que estava trabalhando, vendendo espetinhos ali, ela ficou no meio disso tudo. Temos a entrevista dela já, diretora, para a gente colocar? Essa imagem é da parte de dentro, ó. Eles chegaram para colocar dinheiro dentro da mochila. Vamos chamar então a entrevista com a ambulante, essa senhora que estava trabalhando, vendendo espetinhos. Imagine o susto para ela. Vamos ouvir. Na hora pensei que eu ia morrer. Mas aí, em primeiro lugar, pensei, Deus me protege, né? Porque só Deus nessa hora. Eu não sabia para onde correr. Parecia até no vídeo que nem uma louca correndo, porque me deu um desespero olhar para um lado para o outro. Quando o tiroteio veio saindo de dentro do mercado, aí eu aqui bem de frente, peguei e me escondi um pouquinho atrás do meu carrinho, daí corri lá para outro lado da rua. Fiquei com medo de morrer, né? Que bala perdida é muito rápido, né? Claro que fica com medo de correr, imagine o desespero. E o que me chama mais a atenção nesse caso aqui, gente, está de dia. É 7 horas, 7h15 da noite, ainda está de dia. O pessoal no mercado, o mercado estava cheio. O negócio está feio lá em São José dos Pinhais. E agora eu quero fazer contato com a Vanessa Fontanella, porque ela está ao vivo. E a Vanessa voltou, o Balanço Geral voltou no local onde esse caso aconteceu. Estou vendo até o mercado, parece que está aberto, Vanessa. Boa tarde para você. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Thaís, ótimo dia para você e a todos que nos acompanham. Você mostrou aí as imagens, são de fato imagens muito fortes, né? A gente chegou aqui no bairro hoje por volta das 10 horas da manhã para entender como tudo isso aconteceu, para conversar com comerciantes e também com moradores. E a gente percebe que a sensação de todos aqui é de muito medo, de muita insegurança. Inclusive, comerciantes que trabalham aqui em torno do mercado não quiseram gravar entrevista. Eles ainda estão bastante preocupados com o que aconteceu. Alguns não quiseram gravar por medo, outros não quiseram gravar por respeito aos proprietários do supermercado. Também conversamos com alguns moradores que presenciaram toda essa cena. Eles estão bastante assustados, porque segundo eles, esse bairro aqui, Cidade Jardim, ainda é um bairro considerado bastante tranquilo. A gente conversou com pessoas que moram aqui há mais de 10 anos e que nunca haviam presenciado uma cena como essa. Ainda segundo eles, a grande expectativa deles é que essas pessoas que tenham provocado todo esse susto, que tenham feito esse roubo, sejam de fora. Eles não acreditam que sejam assaltantes, né, que sejam moradores aqui do bairro. Eles acreditam que esses bandidos tenham vindo de fora. Toda essa ação aconteceu por volta de 7h15 da noite. Como você disse, ainda estava dia. Esses bandidos, eles chegaram armados, com bastante violência no supermercado. Num primeiro momento, eles fizeram as pessoas, os clientes, deitarem no chão. E quando eles faziam ali o roubo, né, tentavam levar as coisas do caixa, eles foram surpreendidos por esse suposto policial militar que estava à paisana no supermercado. Um deles conseguiu fugir e o outro, para tentar fugir desse policial militar, ele rendeu 3 pessoas. Uma dessas pessoas era funcionária do supermercado, a gente tem informação de que era uma funcionária que trabalhava no caixa, e outros 2 clientes. Ele fez essas 3 pessoas de escudo, levou até a quadra de baixo, onde ele conseguiu abordar e parar um veículo e, na sequência, ele fugiu. Thaís, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. A gente tem depoimento de um comerciante que falou sobre toda essa situação e também de uma moradora que não quis se identificar porque está bastante assustada com tudo isso. Mas é claro, né? Isso traz medo, isso traz insegurança. Foi, como você disse, em plena luz do dia. Então, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre esse roubo ao supermercado aqui no bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais.
Vanessa, obrigada pelas informações. A Vanessa vai continuar por lá. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao vivo com a Vanessa para trazer mais informações desse caso que aconteceu durante o dia, 7h15 da noite, mas ainda estava de dia. Eu quero mostrar para vocês mais uma vez a imagem, porque nessa imagem a gente também vai erguer aqui agora o volume. Preste atenção no áudio. Isso é tiro em plena luz do dia em São José. Olha o desespero, gente. Vai tomar! Vai tomar! Não sai! Não sai! Eu contei pelo menos 3 tiros, e eu sei que na caminhonete que eles fugiram também tinha sangue, tá? Então existe a suspeita, 6 tiros, testemunhas disseram pelo menos 6 tiros, mas aqui eu contando nessa imagem, eu ouvi pelo menos 3. Tem sangue dentro do carro que eles fugiram e, claro, existe a suspeita, então, que pelo menos um desses 2 tenha ficado ferido nessa troca de tiros. Vamos voltar, continuando falando de região metropolitana de Curitiba, voltar a falar de São José dos Pinhais. Quero mostrar para vocês a imagem de novo do que aconteceu ontem à tarde, em plena luz do dia. Essas imagens da parte de dentro do supermercado. Aqui é um dos bandidos armado, com arma de fogo, arrastando 3 pessoas para fora. Essas pessoas foram feitas de reféns. Enquanto isso, esse outro aqui, ó, de blusa cinza, com uma mochila, parece que é uma mochila rosa, ele está obrigando a caixa do supermercado a colocar dinheiro dentro da mochila. Esses 2 fizeram um terror ali na região de São José dos Pinhais. Nós começamos o Balanço Geral falando desse assunto e agora eu quero convidar você a assistir a reportagem, porque essa reportagem é completa sobre o que aconteceu ontem em São José dos Pinhais. Vamos assistir. Um policial militar flagrou a ação de assaltantes em um supermercado na região metropolitana de Curitiba. Um dos bandidos fez 2 homens e uma mulher de reféns. Sob mira de uma arma, eles formaram um escudo humano. Não sai! 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 Este tiro foi dado pelo assaltante na saída do comércio. O bandido sai e se distancia do supermercado. O policial é este homem que aparece armado. Em seguida, outro tiro é ouvido. Vai tomar! Vai tomar! Em outro ponto, este vídeo também registrou o bandido. Não sai! 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 E a ação do policial. Vai tomar! O bandido fugiu em uma caminhonete, que é de um dos reféns. As vítimas faziam compras no supermercado. Segundo a polícia, nenhuma delas ficou ferida. O veículo foi abandonado pelo criminoso logo depois do assalto, a cerca de 2 quilômetros do supermercado. E é possível que ele tenha sido ferido na troca de tiros com o policial. Isto porque havia marcas de sangue na caminhonete. A fuga do ladrão no veículo também foi flagrada por moradores. Ó o assalto ali, ó. Testemunhas disseram à polícia que o bandido contou com a ajuda de um comparsa. Ele teria escapado em outro carro assim que viu a chegada do policial. A ação, em plena luz do dia, foi vista por várias pessoas. Entre elas, a Kátia, que vende espetinhos. Ela é esta mulher que corre em meio aos tiros. 2 moleques, né, vieram assaltar ali, mas não chegaram a assaltar, porque aí se assustaram, viram que tinha um segurança policial e aí pegaram a caixa de refém e o
e um homem que também estava no caixa, né? O rapaz não podia tirar, veio pelo lado dos carros meio escondido para ver se pegava eles, mas aí ele estava com a moça, né, de segurança, de refém, quer dizer, e falou assim, não, se vir aqui vou atirar, ela vai morrer. Aí o segurança só correu atrás deles para lá, para a esquina, quando eles largaram a moça de refém, né? E aí eles conseguiram ainda fugir no carro do cliente. Diante da violência do bandido, a Kátia temia o pior. Eu, na hora, pensei que eu ia morrer. Mas aí, em primeiro lugar, pensei, Deus me protege, né? Porque só Deus nessa hora. E eu não sabia para onde correr. Parecia até no vídeo que nem uma louca correndo, porque me deu um desespero olhar para um lado para o outro. Quando o tiroteio veio saindo de dentro do mercado, aí eu aqui, bem de frente, peguei e me escondi um pouquinho atrás do meu carrinho, daí corri lá para outro lado da rua. Fiquei com medo de morrer, né? Que tiro, bala perdida é muito rápido, né? A vendedora ambulante viu de perto a violência usada pelo assaltante. Deram mais de 6 tiros, mais os tiros do segurança que saiu atrás deles e choveu de gente na rua, choveu de gente no mercado. Eles mandaram todo mundo se deitar no mercado, né? Tinha criança no mercado, né? A Kátia vende espetinhos há mais de 10 anos na região. Esta não é a primeira vez que ela passa por momentos de terror. Eles também foram assaltar lá e também saíram atirando. Até na época eu derrubei tudo no chão, meus espetinhos, porque eles vieram em direção também a mim, né? Então eu acho que foi 2 livramentos que Deus me deu já. Entre a noite e a madrugada, a polícia fazia buscas para encontrar o criminoso. Gente do céu, que desespero. Isso é troca de tiro durante o dia, porque 7 horas, 7h15 da noite, ainda está de dia. Tem uma outra imagem que passou nessa reportagem que dá para ver até o sol se pondo lá no fundo. Ainda está de dia, tem mercado na esquina, tem outros comércios próximos, tem cliente dentro do mercado. Dá para ver naquela outra imagem, quando ele está pedindo dinheiro do caixa. Pedindo não, né? Obrigando ela a colocar o dinheiro na bolsa. Tá bastante movimento ali. Conte quantas pessoas tem só nessa imagem, sem falar as pessoas que estavam ali nas ruas próximas, passando, e aí fizeram as imagens e também mandaram aqui para a produção do Balanço Geral. Todo mundo assustado. E agora a gente vai voltar ao vivo com a Vanessa, que está lá no local, exatamente onde isso aconteceu. Vanessa, hoje a sensação aí ainda é de muito medo, né? E a polícia está investigando esse caso, os 2 ainda não foram encontrados. O que você pode atualizar para a gente? Thaís, com toda certeza, né? O medo fica muito recente. Tudo isso aconteceu ontem por volta das 7 horas da noite. Como você disse, ainda dia, muitas pessoas presenciaram essa cena. A gente viu, inclusive, aí na reportagem, né? Essa vendedora de espetinho bastante assustada, e não é para menos. A gente imagina também como é que não foi o susto para quem estava dentro do supermercado. Funcionários, clientes, né? No fim de semana ali, aproveitando aquele horáriozinho antes de voltar para casa para fazer as compras. Muita gente com crianças. A gente tem informação de que o supermercado estava bastante movimentado. Você me perguntou sobre as investigações. A Polícia Civil está, sim, investigando esse caso. A gente tem, inclusive, uma nota da Polícia Civil aqui de São José dos Pinhais, que informou que ontem fez buscas aqui no bairro, mas ainda não conseguiu identificar quem são esses bandidos. A polícia agora vai ouvir tanto as pessoas que estavam dentro do supermercado, né, funcionários e também clientes, e pessoas que testemunharam essa cena, comerciantes aqui do bairro e também moradores, na tentativa de tentar identificar então quem são esses 2 que agiram no supermercado. E hoje, Thaís, a gente chegou muito cedo aqui no bairro para conseguir conversar e entender um pouquinho mais qual a sensação que os moradores e comerciantes daqui têm. Como eu já havia dito, né, no iniciozinho do nosso Balanço Geral, muita gente com medo, muita gente assustada. A gente percebe que as pessoas não querem falar sobre o assunto, mas a gente conseguiu conversar com uma moradora que preferiu não se identificar, mas ela fala que foi uma cena de muita violência. Ela levou um susto muito grande, já estava dentro de casa com a família quando ouviu troca de tiros. A princípio ela achou que eram fogos, né? A gente está aí perto da época de fim de ano, muitas pessoas ainda têm aqueles fogos da noite de ano novo, ainda estão soltando, então ela achou que eram fogos. Quando ela entendeu que eram tiros, ela saiu de dentro de casa para tentar ver o que estava acontecendo e viu a ação dos bandidos, um deles saindo com os 3 reféns, né, como escudo. Uma cena realmente que ela diz que não vai esquecer tão cedo, e a gente tem o depoimento dessa moradora que dá alguns detalhes então do que ela presenciou. Vamos dar uma olhadinha.
Eu vi o bandido saindo do mercado com a pessoa que trabalha no mercado como escudo, né? E mais 2 que estavam comprando, e foi levando eles para fora do mercado e pedindo para eles ficarem junto dele, né? Para que o policial não atirasse nele, e foi levando até a próxima esquina. Aí, quando chegou na esquina, tinha uma pessoa que parou com o carro e ele levou o carro da pessoa e largou as pessoas que estavam carregando de escudo com ele. O policial continuou atirando, né, em direção a ele, pedindo para que ele largasse as pessoas, para que ele não fugisse, né, principalmente para que ele se entregasse. E ele não acatou a ordem do policial e continuou carregando as pessoas até onde ele pôde, né, que foi até onde apareceu o carro, para ele conseguir fugir. Foi assustador, né, porque a gente nunca espera que isso vai acontecer, né, na esquina da casa da gente, e a gente sempre, né, tá indo no mercado, todo mundo, é um horário assim que tá cheio de gente no mercado, então ninguém espera uma cena dessa, né, e parece cena de filme, né, que chega a carregar as pessoas como escudo, e o tiro, né, já é perigoso, e pra gente é bem assustador. Esse homem, então, né, que reagiu ao assalto, a informação que a gente tem é que ele seria um policial à paisana. Ele tenta parar a ação dos bandidos. Um dos bandidos foge ao se deparar com esse policial e o outro, como a gente viu aí, usa 3 pessoas de escudo. Por sorte, nessa troca de tiros, ninguém ficou ferido. A informação que a gente tem é que nesse carro que um dos bandidos roubou havia marcas de sangue. Então, se alguém ficou ferido em toda essa ação, foi o bandido, né? Pelo menos isso. Nenhuma pessoa, nenhum dos clientes e funcionários do supermercado e nem moradores e comerciantes aqui do bairro ficaram feridos durante essa ação, que poderia ter sido aí uma tragédia, porque a gente viu que foram feitos vários disparos. A informação que a gente tem, Thaís, de alguns moradores aqui, é que o bairro Cidade Jardim é considerado um bairro relativamente calmo. É claro que isso é questão de percepção. Alguns dizem que o bairro é tranquilo e que nunca presenciaram esse tipo de cena. Outros informaram pra gente que de alguns meses pra cá a situação aqui no bairro vem ficado um pouco mais complicado, com alguns roubos e furtos sendo registrados. Inclusive, a gente tem o depoimento aí de um comerciante que falou sobre essa percepção, né, de segurança aqui no bairro. Vamos dar uma olhadinha. Em questão de 3 a 4 meses que eu tinha saído do meu estabelecimento, que tinha fechado, minha esposa também tem um estabelecimento aqui do lado, fiquei sabendo através de outras pessoas que tinham entrado no mercado aqui. Eu estou no bairro há 15 anos e ultimamente os 3, 4 meses tem tido reincidências de assaltos em mercados, em panificadoras. Aqui, graças a Deus, não, mas tem sim uma sensação de segurança, sim. É isso, né, Thaís? A polícia, então, continua investigando o caso. Os bandidos ainda não foram localizados. A gente espera que as pessoas que estavam dentro do supermercado, né, tanto funcionários quanto clientes, se recuperem desse susto e que situações como essa não voltem a se repetir. Infelizmente, a gente vira e mexe aqui no Balanço Geral, fala dessa sensação de insegurança e ela é geral por toda a cidade. Mas é claro, né, que mesmo que esses bandidos não tenham conseguido levar grande coisa em termos de bens materiais, o susto e o rastro de insegurança que eles deixam é sempre muito grande, então a gente espera aí que as investigações da polícia avancem e que esses 2 bandidos sejam identificados. Volto contigo aí no estúdio. Vanessa, eu vou pedir para você continuar mais um pouco aí, porque eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, como é que tá agora aí? O mercado então está funcionando normalmente, tem outros comércios abertos aí na região, como é que tá o clima? Tem marca de tiro? Você conseguiu ver alguma coisa de marca de tiros aí? Olha, Thaís, a gente viu algumas marcas de tiro ali em uma máquina que o supermercado tem, essas máquinas de brinquedos, de ursinhos, né? Mas o mercado está aberto, ele está funcionando normalmente, os clientes entrando e saindo como se nada tivesse acontecido, enfim, as pessoas tentando retornar à rotina. E no comércio aqui no entorno também, todos os comércios abertos, funcionando. O que a gente percebe é realmente isso, né? Essa sensação de insegurança, esse medo que toda essa situação gera, mas hoje é outro dia, as pessoas estão tentando levar aí a rotina delas da melhor forma possível. A gente chegou inclusive a conversar com o dono do supermercado, ele não quis gravar a entrevista, mas disse que hoje resolveu abrir o supermercado e que agora, nesse momento, todos buscam se recuperar, né? Que ele tenta levar aí um pouquinho de calma e tranquilidade para os funcionários que passaram por isso, para que eles se recuperem, mas que é preciso, de fato, retornar à rotina, né? Então, tanto o supermercado quanto os estabelecimentos comerciais aqui do entorno estão funcionando normalmente, Thaís.
Tá certo, Vanessa. O pessoal tenta retornar à rotina, né? Tenta voltar a uma normalidade, mas claro que tá todo mundo assustado, os clientes, os funcionários que estavam ali trabalhando também. O pessoal tá trabalhando 7 horas da noite, quer ir para casa. Tem gente que tá indo nesse horário comprar os ingredientes para fazer a janta à noite, sexta-feira, quer fazer alguma coisa e aí tem que presenciar essa cena de 2 homens armados colocando o terror. E quem mora ali do outro lado da rua, o comerciante também, ouvindo tiros. Pelo menos 6 tiros, isso foi assustador. A fala do comerciante, ela é interessante, é importante, ninguém aqui quer alarmar nada. Ele disse que para ele a sensação ali é de que tá tudo dentro da normalidade, né? Não é uma região perigosa. Mas a gente estava comentando agora há pouco aqui na redação da RIC TV que São José dos Pinhais, quando se fala em região metropolitana de Curitiba, é uma cidade que sim gera preocupação. Nós frequentemente estamos mostrando os casos de violência nessa região. Inclusive eu recentemente conversei com o secretário de Segurança Pública lá da região e ele comentou sobre operações, inclusive na sequência uma operação aconteceu junto com a delegacia de São José dos Pinhais, porque eles estavam bastante preocupados com as mortes que aconteciam com frequência. Claro, a gente não está falando aqui só de homicídios, mas também desses casos como esse de assalto, né, de fazer as pessoas de escudo humano. Então a gente vai seguir acompanhando a situação em São José dos Pinhais e repito, isso aqui é informação de moradores que procuram a equipe do Balanço Geral e sempre quando estamos lá, eu, Thiago Silva, Bruna, os moradores relatam essa preocupação com a violência naquela cidade, da região metropolitana, que é o que acontece também de mais preocupação quando a gente fala no litoral. Hoje a cidade que preocupa no litoral, qual é? Paranaguá. Então esse é o trabalho do Balanço Geral, a gente vai seguir acompanhando. Vanessa, obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho para você.